Toda vez que nós temos um problema, nós temos que pensar nas causas desse problema e nas soluções desse problema, não no problema em si. Tenho conversado com muitas pessoas sobre os atos de vandalismo, os atos de violência que nós vimos em Brasília, e a situação está muito confusa. Mas o sentimento que predomina não é a indignação. A maioria das pessoas indignadas são pessoas de extrema esquerda, que é que prende todo mundo, prende o Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos, aquele covarde que fugiu. Não acho que isso vai resolver. O sentimento maior das pessoas é o de medo. Medo de aonde isso pode parar. Porque as pessoas elas têm, de forma muito intuitiva, uma sensação de que algo está errado, né? As eleições, ficaram muitas perguntas sem resposta. E muita pergunta sem resposta na condução desses processos, né? Eles viram e falam que os atos em Brasília foram atos terroristas, atos antidemocráticos, que pode manifestar, sim, mas tem que ser pacificamente. Mas aí quando eles vão falar das pessoas que ficaram acampadas pacificamente na frente dos QGs do Exército, eles também falam que atos antidemocráticos, terroristas, que essas pessoas precisam ser presas. Ora, fica tudo muito confuso, sabe? E não tem padrão, não tem parâmetro, não tem lei, não tem regra. Um governador foi afastado, o secretário de segurança parece que querem prender, aí eles falam que a esquerda jamais fez um tipo de coisa dessa, quando a esquerda fazia isso toda hora, né? Toda hora a gente via quebra-quebra, a gente via vandalismo, incêndio, terrorismo, graças a Deus, no Brasil eu nunca vi. Eu acho que a última expressão de terrorismo que a gente viu no Brasil foi a tentativa de explosão do Rio Centro. Graças a Deus, quem tem um pouco de conhecimento a nível de mundo sabe o que é terrorismo, sabe o que é explosão de bombas, o que é de fato um ataque terrorista. A gente sabe que no Brasil, felizmente, a gente não tem isso, mas a gente tem uma panela de pressão. A gente tem uma população que está cheia de perguntas, não recebe nenhuma resposta, quando pergunta é antidemocrático, quando quebra tudo é antidemocrático, ou seja, não tem parâmetro mais. E até agora tudo bem, porque eles vão prender um monte de gente, vão pacificar a coisa na base da força, ok, tranquilo. E isso vai funcionar por um tempo, né? Mas e quando a economia desandar? Porque a perspectiva é muito ruim, a bolsa cada vez mais caindo, o dólar subindo, a perspectiva é de inflação, desemprego, isso gera ainda mais caos econômico, porque há uma queda do consumo. E quando a economia desandar? E quando esse governo perder sustentação? Porque olha, não importa se é de direita, se é de centro, se é de esquerda, se um governo não tem sustentação econômica, ele não tem sustentação popular. E aí as pessoas vão olhar para esses atos de agora com quais olhos? Porque uma coisa que eu ouvi a minha vida inteira é que tinha que dar um sacode em Brasília para ver se mudava alguma coisa. E muita gente que eu conheço, gente boa, está calada. Você sabe o que significa o silêncio? O silêncio é uma conivência velada. A pessoa não quer falar que é a favor, ou então não quer falar que é contra, porque está com medo e fica em silêncio. Então tem muita gente a favor do que aconteceu em Brasília e eu sou contra. Eu nunca gostei de violência, eu nunca gostei de vandalismo, nem quando era praticado pela esquerda e nem agora que foi praticado pela direita. Mas nós temos que pensar no futuro desse país. E o futuro desse país é uma massa grande de pessoas que está com uma insatisfação que não é atendida em momento nenhum e que vai chegar um tempo a se unir com várias pessoas que vão estar em desacordo com o caos econômico. E quando essa panela de pressão estourar, vai estourar para todo lado. E o que a imprensa faz? E o que o poder constituído faz? Ao invés de pacificar, de dar respostas, de punir as pessoas que cometeram crimes, foram cometidos crimes. Invasão é crime, depredação de patrimônio público é crime, depredação de patrimônio privado é crime, agressão é crime, mas não, só falam em atos antidemocráticos, terroristas, não dão nome às coisas, sabe? Não punem os vândalos, eles querem punir todo mundo. Todo mundo que estiver na frente de um QG, todo mundo que estiver com uma bandeira do Brasil virou culpado. É assim que a justiça funciona? Punindo coletivos, a justiça não pune coletivos, a justiça responsabiliza pessoas. E por que eles estão punindo coletivos? Por que eles estão indo atrás de coletivos? Isso não é justiça. E se você não tem justiça, você não tem pacificação.
E esse clima vai só se agravando. Por isso eu acho que todos nós deveríamos pôr a mão na consciência, nós de direita, nós de esquerda, nós de centro, todo mundo que quer um Brasil melhor, e pensar: será que nós estamos caminhando para a pacificação desse país? Será que única e exclusivamente encher 40 caminhões de pessoas e prender todo mundo funciona bem? Deixa eu contar um negócio para vocês, talvez vocês não saibam. Hitler foi preso. E quando ele escreveu Mein Kampf, ele foi taxado de maluco. Ele não foi aceito na Escola de Belas Artes, em parte porque eles achavam que ele era doido, que ele não tinha talento. Mas conforme a situação na Alemanha foi deteriorando, aqueles pensamentos extremistas do Hitler começaram a ganhar apoio. E aí a gente sabe no que deu. Então esses pensamentos extremistas de invadir, de quebrar tudo, estão sendo rechaçados, mas tem muita gente em silêncio, apanhando de forma velada. E amanhã, quando a coisa desandar, será que esses atos também vão ganhar simpatia? E se ganharem, onde isso vai dar? E quem vai ser o líder? Quem vai ser a liderança? Um extremista? Um pacifista? Uma pessoa mais equilibrada de centro? Eu acredito firmemente que a resposta para essa situação caótica que o Brasil vive é o bom senso. Nós precisamos retomar e recobrar o bom senso. Nós precisamos olhar para as instituições e falar: olha, a gente precisa de respostas melhores. A gente precisa olhar para os extremistas e falar: olha, extremos não resolvem. E virar para essa massa de pessoas que está mais ao centro, que quer soluções, e falar: gente, vamos pensar em soluções melhores, soluções que pacifiquem esse país. É isso que nós estamos precisando. Porque o caminho que nós estamos tomando só leva a um lugar: a barbárie que a gente assistiu. E se ela se generalizar, ninguém segura mais.